constitucionalismo brasileiro, da Cogna Educação. Hoje, segunda quinta-feira do mês de outubro de 2024, com muita honra, nós recebemos aí os nossos pesquisadores da nossa unidade Unopar, em João Pessoa, na Paraíba, professor Rodrigo Lessa Tarouco e o professor Wendel Alves Sales Macedo, que vão aqui discursar, que vão aqui compartilhar conosco conhecimento sobre a pesquisa científica como forma do conhecimento jurídico. O professor Rodrigo, ele é graduado em Direito, especialista em docência jurídica e mestre em Neurociências Cognitivas e Comportamentos pela Universidade Federal da Paraíba, coordenador do curso de Direito, professor na Faculdade Unopar de João Pessoa e assessor jurídico na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do município de Santa Rita, na Paraíba. O professor Wendel Alves Sales Macedo, ele também é nosso professor ali no curso de Direito na nossa unidade Unopar, em João Pessoa, na Paraíba. Ele é cadete no curso de formações de oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba, e ele é mestre em Direitos Humanos, Políticas Públicas e Cidadania pela Universidade Federal da Paraíba. Então, hoje nós recebemos aqui com muita honra os nossos queridos colegas, né, pesquisadores, que estão desempenhando um papel na construção do Brasil por meio da educação, lá em João Pessoa, né, no estado da Paraíba, e com muita alegria nós recebemos nossos colegas aqui hoje, e desde já, sem muitas delongas, já transmito aqui a palavra ao professor Rodrigo, para que possa nos conduzir aí nesse período, num mergulho profundo sobre o mundo da ciência e da pesquisa científica jurídica. Muito obrigado e que tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu e o professor Wendel hoje vamos tratar sobre a pesquisa científica, será o principal tema das nossas palestras. O professor Wendel iniciará, depois eu vou trazer uma parte final um pouco mais prática. Então, professor Wendel, com a palavra. Muito obrigado, Rodrigo Lessa, grande amigo, e inclusive era para eu ter colocado isso no meu currículo, né? Eu sou grande amigo do Rodrigo Lessa, tivemos a oportunidade de lecionar juntos, né, em cursinho preparatório, e hoje estamos juntos na Unopar, e isso é muito bom porque a gente tem essa união, e sabemos que a pesquisa científica, assim como as diversas áreas, né, tanto da atividade profissional, quanto também da questão da docência e também do conhecimento científico, é preciso união entre as pessoas, entre pesquisadores, para que consigamos desenvolver nossos projetos, nossos planos. Então, eu e o Rodrigo Lessa, a gente tem essa parceria. Eu fico muito grato pelo convite. Muito obrigado também pela oportunidade, Marcos Paulo, tendo em vista que é um tema muito importante para nós, tratar sobre a questão da pesquisa científica. Inicialmente, eu gostaria de apresentar algumas das minhas obras, né? Vou começar ao contrário, né? Vou começar pela mais atual, para depois a mais que já faz um tempo, né? Um tempo faz 2 anos, no caso. Então, essa daqui é a mais recente, justamente estudo, né? Que eu fiz sobre o Estado Democrático de Direito e Modernidade. É uma obra muito rica e muito interessante porque trata de diversos temas como segurança pública, criminalidade, violência, criminologia, segurança pública e direitos humanos fundamentais. Então, é uma obra muito interessante. A segunda obra que eu tive a oportunidade de publicar um artigo sobre organizações criminosas é uma obra muito muito legal porque foi um trabalho fruto de diversos autores, inclusive nacional. E eu fiquei sabendo essa semana que iremos fazer a segunda edição dessa obra, então é muito bom. Teve uma adesão muito grande pelo público. E esses dois últimos livros aqui são justamente livros que eu publiquei em 2023, né? Um é o curso Introdução ao Direito, que eu vou tratar justamente sobre a questão da pesquisa científica no âmbito jurídico, e o outro é o Direito no Século XXI. São obras que eu venho publicando, né, ao longo dos anos. Eu me considero pesquisador e eu tenho um projeto pessoal que todo ano eu quero lançar algum projeto acadêmico. Então, alguma pesquisa acadêmica eu venho buscando publicar
Inclusive, eu planejo isso para que todo ano eu venha produzindo e publicando. Graças a Deus, né, felizmente, eu consegui, né, nos últimos anos, publicar mais de uma obra, e isso eu acho muito, muito interessante, porque, para mim, a pesquisa científica é muito irrelevante. Então, inicialmente, é interessante deixar claro que a pesquisa científica contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico, né, do conhecimento jurídico, e também para o desenvolvimento da própria sociedade. Então, é interessante que estabelecemos que a pesquisa científica contribui para o desenvolvimento do pesquisador, da pesquisa científica e também da sociedade. Nesse sentido, é interessante estabelecer que, ao longo dos anos, alguns paradigmas vêm sendo quebrados. E no âmbito jurídico, alguns paradigmas, alguns modelos jurídicos provisórios vêm sendo desenvolvido, melhorado e atualizado. Eu até, quando dialogo com algumas pessoas sobre alguma questão jurídica, por exemplo, a questão da audiência de custódia. Há pessoas que são contra a audiência de custódia, existem pessoas que são favoráveis. Então, eu acredito que é necessário trazer esse estudo, trazer como vem sendo feito na prática, e, se possível, se tiver alguma questão, alguma deficiência, poder ser melhorado. As questões jurídicas são desenvolvidas, né? O conhecimento científico e jurídico são desenvolvidos ao longo dos anos e é necessária atualização e melhoria. Então, há pessoas que defendem a exclusão de alguns institutos jurídicos, entretanto, é interessante falar que é melhor pensarmos em desenvolver, em atualizar, em ter vias alternativas para instrumentos jurídicos para o conhecimento jurídico. É interessante porque, no primeiro ponto, paradigma é um modelo que vem a ser adotado, né, na atualidade e que pode ser modificado ao longo dos anos. E essa modificação se dá justamente com a pesquisa científica, com a produção do conhecimento jurídico, né? Então, existem paradigmas jurídicos e é necessário a gente criar mecanismos para melhorar e para combater. Nesse sentido, é interessante identificar que no Brasil existe problemas sociais, certo? Existem atores sociais, existem causas sociais e é necessário que incentivamos boas práticas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, existe um problema no Brasil, um problema social envolvendo a questão da pobreza, da marginalização, de uma insegurança jurídica, de conflitos envolvendo a questão da violência, do racismo, da discriminação. Esses são justamente problemas sociais vividos no Brasil. Nesse sentido, é interessante a produção do conhecimento científico, inclusive é interessante que o pesquisador pode ser categorizado como um ator social que contribui para o desenvolvimento científico e também pode apresentar desenvolvimento nas resoluções de problemas sociais. A causa social existe, né? E é necessário que existam boas práticas. E eu adoto o entendimento de que a pesquisa científica e a produção do conhecimento científico é uma boa prática. Nesse sentido, é interessante que a gente estabeleça boa prática, incentive boa prática, e nosso evento atual, né? Esse evento, esse seminário, é justamente uma boa prática que a gente consegue dialogar com pesquisadores e com o público em geral, inclusive com estudantes, com profissionais de diversas áreas, sobre a questão do conhecimento científico. Quando a gente estuda, por exemplo, a doutrina, né? Inclusive, ao construir esse livro aqui, eu trato, né, de um tópico específico sobre os tipos de conhecimento. É interessante que a gente identifica 4 tipos de conhecimento: o conhecimento empírico, o conhecimento religioso, o filosófico e o científico. É interessante que o empírico é o popular, é o vivido no dia a dia, é o estabelecido, por exemplo, por nossos pais, por nossos avós, nossos ancestrais, e vão passando de geração para geração. Esse conhecimento contribui para que a gente consiga dialogar e consiga realizar uma empatia, uma interação com as pessoas, né? É um conhecimento que promove uma interação humana e também promove a observação. O conhecimento religioso é o que estabelece, por exemplo, crenças, dogmas e fé. Nesse sentido, é um conhecimento que tem características peculiares e que traz também justamente a ideia de entender e também professar uma determinada fé, uma determinada crença, uma determinada religião. É um conhecimento muito importante e existe esse tipo de conhecimento atualmente. O conhecimento filosófico é o que estabelece reflexões, questões sobre diversos assuntos. Inclusive faz perguntas, gera observação,
apresenta uma curiosidade, identifica algumas premissas. O interessante é que o conhecimento científico, que é justamente esse que é o foco da palestra, é desenvolvido por pesquisadores, por profissionais, por cientistas, e adota-se um método. É interessante que esse método que é adotado é justamente para estabelecer um resultado, para chegar a um resultado. E é interessante prosseguir um caminho científico para alcançar esse resultado. Inicialmente, por exemplo, cria-se uma observação, identifica um problema, estabelece premissas, desenvolve essas premissas, realiza estudos, adota uma metodologia e tem como consequência resultados. É interessante que, inicialmente, o cientista, o pesquisador, apresenta as hipóteses e é possível que, ao final, essas hipóteses sejam conhecidas, seja alcançada ou não. O conhecimento científico é interessante porque ele parte de premissas, né, de conhecimentos que traz justamente ideias que apresentam categorias, conceitos, características, institutos que está embasado na razão e na utilização de métodos. Existe, por exemplo, diversos métodos adotados pelos cientistas para o conhecimento científico. É interessante que, na questão jurídica, é possível adotar o conhecimento científico na hora de você realizar as formas de acesso à justiça, na verdade, na busca pelo acesso à justiça, em que você pode adotar, por exemplo, a jurisdição, a mediação, a conciliação, a negociação. Essas formas de acesso à justiça fazem parte do conhecimento científico. É interessante também que você estabeleça, por exemplo, o conhecimento científico na construção de petição, né? Na construção de resposta e também nas próprias decisões judiciais ou decisões por uma pessoa incapaz, uma pessoa capaz, imparcial. Então, é possível identificar a construção do conhecimento científico na prática jurídica como um todo. Inclusive, é incentivado, né? E eu acho que todos nós aqui que estudamos direito, estudamos muito a doutrina, né? Então, a doutrina é um exemplo do conhecimento científico jurídico construído ao longo dos anos por pesquisadores e por pessoas que têm um domínio do conhecimento científico. É interessante que, ao estudar sobre a ciência, por exemplo, identificamos que a ciência, de forma geral, é um campo do conhecimento que estabelece técnicas especializadas, técnicas específicas de verificação, de interpretação e de interferência na sociedade. E, atualmente, vivenciamos, né, que o conhecimento jurídico contribui para a verificação, para a interpretação e para a interferência. Por exemplo, é identificado um conflito. O conflito existe, por exemplo. Esse conflito, né, está justamente com relação a uma ou mais pessoas. Então, existe oposição de ideias, de ações entre uma ou mais pessoas. E interessante que exista justamente um meio adequado para resolver, e existe também a resolução desse meio seja de acordo com o direito como um todo. Então, as fontes do direito como um todo contribuem para você analisar o conflito, para você interpretar a norma jurídica e para você identificar uma solução adequada ao caso concreto. Então, é necessário que a ciência compreenda teorias e analise essas teorias para trazer um resultado, para trazer uma modificação desse contexto que a gente vive. Nesse sentido, existe uma metodologia. Essa metodologia, inicialmente, é possível categorizar como uma metodologia científica, mas de forma específica é interessante a gente estabelecer que a metodologia jurídica está relacionada, né, com a interpretação de métodos e análise de normas jurídicas. Existem problemas sociais, esses problemas são práticos, é necessário aplicar as fontes do direito ao caso concreto para resolver problemas, como, por exemplo, questão envolvendo o direito de vizinhança, como, por exemplo, questões envolvendo acidente ou, na verdade, é sinistro, né, em caso de trânsito. Interessante também a questão da responsabilidade civil das pessoas, inclusive também a questão do direito obrigacional, como, por exemplo, a questão de contratos. Então, todos esses exemplos trazem a necessidade de você estabelecer um estudo do conhecimento científico e também a adoção de uma metodologia jurídica para a construção desse conhecimento na prática. Então, existem métodos científicos. Esses métodos são, por exemplo, né, existe um método quantitativo,
e qualitativo. Existe também a possibilidade de estabelecer uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de campo, e vamos adentrar aqui com relação à pesquisa, projeto de pesquisa e TCC, né? Apesar de saber que o conhecimento científico está relacionado com a prática do dia a dia, na atuação profissional, quanto advogado, delegado, policial, promotor, juiz, professor e etc., estabelecemos também a questão de projetos de pesquisas e de trabalho e conclusão de curso. Então, é necessário que, ao iniciar um projeto de pesquisa ou um trabalho de conclusão de curso, também estudamos, identificamos o estado da arte. O que isso quer dizer? Quer dizer, quais são os referenciais teóricos que já foram construídos nesse momento. Então, é interessante que esses referenciais teóricos sejam estudados, sejam analisados, para identificar até onde, né, qual é o atual contexto, qual é o atual limite da pesquisa científica atualmente. Nesse sentido, é interessante estabelecer uma pesquisa específica, né, em uma dada área. Inclusive, sabemos que existem diversos ramos do direito. O direito é uno, mas é dividido em ramos para fins didáticos e pedagógicos, então é necessário estabelecer a divisão do ramo do direito e é necessário estabelecer, por exemplo, a pesquisa bibliográfica, ou seja, ler livros, teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, artigos científicos e etc. É possível também identificar, no caso concreto, pesquisa de campo. Pesquisa de campo é muito relevante porque identifica, né, o atual contexto. Né? Adota-se um diagnóstico do atual contexto, da realidade vivenciada. E, nesse sentido, é interessante também estabelecer, por exemplo, né, as questões que devem ser tratadas. É interessante limitar a sua pesquisa, e tanto no projeto de pesquisa quanto no trabalho de conclusão de curso, existe essa limitação. Eu acredito que todos aqui já devem ter realizado um projeto de pesquisa e um trabalho de conclusão de curso. E é interessante que isso é feito, né? O projeto e o trabalho de conclusão de curso é feito na graduação, na especialização, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado. Então, é identificado que existe, né, essa necessidade de você ter conhecimento das questões científicas e jurídicas na área jurídica e também estabelecer que é necessário que a gente contribua para o conhecimento jurídico, o desenvolvimento da sociedade. Ou seja, é interessante que nós adotamos boa prática como pesquisador, nós construímos, né, juridicamente, conhecimento científico e jurídico, e é interessante que nós apresentamos, né, boas práticas ao longo da nossa vida, ou seja, é interessante incentivar, né, determinar que é importante incentivar as boas práticas para o desenvolvimento da sociedade, para o nosso desenvolvimento e, principalmente, para o desenvolvimento da pesquisa científica e do conhecimento científico. O diálogo entre pesquisadores deve existir, esse diálogo deve ser profissional e respeitoso, mas é interessante que esse diálogo alcance, né, as diversas dimensões que a pesquisa científica e o conhecimento científico podem nos proporcionar. Nesse sentido, eu entendo que é necessário, né, que seja realizada essa pesquisa científica, e essa pesquisa científica é uma forma do conhecimento jurídico, porque identificamos que a construção do conhecimento jurídico é possível estabelecer por diversos meios, por diversas vias, e esse conhecimento jurídico é possível identificar em um processo judicial, em um livro do direito, em uma decisão do STF, do STJ, de tribunais superiores, do Poder Judiciário, em um projeto ou um plano de ações do Poder Executivo e até mesmo na criação de leis. Então, o conhecimento científico e jurídico faz parte da interação na sociedade e faz parte da interação do povo com o agente público e também o agente público com a sociedade como um todo, na sua atuação profissional, na qualidade de agente público, na qualidade de agente político, na qualidade de servidor público, no nosso dia a dia como um todo. Então, acredito eu que todos nós devemos contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico nas diversas relações que nós vivenciamos. Espero que tenha compreendido e dou por encerrado minha palestra. Eu acho que já está no limite, né? Perfeito, professor. Já vou dar início à minha fala, justamente para ganharmos tempo, e vou fazer um pouco diferente. Combinei com o professor Wendel, ele trouxe
a visão teórica, trouxe uma visão um pouco mais de conhecimento propriamente dito, e eu quero trazer um pouco de uma visão mais prática. E aí, o que que eu fiz? Bom, eu vou tentar compartilhar aqui, deixa eu ver qual é a tela. Essa daqui. Quando aparecer, tá aparecendo alguma coisa ou ainda não? Tá? Ok. Pronto. Obrigado, Tiago. Então, vejam bem. Em primeiro lugar, um pouco de teoria que eu vou falar é que não existe trabalho científico sem método e sem metodologia. Não existe TCC, não existe monografia, não existe artigo científico se nós não tivermos um bom método, uma boa metodologia. E aí, o que que eu observei? O que que eu mais encontro nos trabalhos, normalmente, que eu leio? Acredito que todos estejam vendo aqui o Word, um método simples que eu peguei um pouco da inteligência artificial, e aí o método vem o seguinte, e eu vi isso em diversos artigos que eu já peguei. A presente pesquisa contou com a consulta bibliográfica envolvendo a coleta e a revisão de obras acadêmicas, artigos científicos, legislações pertinentes e jurisprudência, proporcionando um panorama completo sobre como o sistema jurídico brasileiro aborda a proteção ambiental. O estudo se inicia com a definição dos direitos ambientais e sua fundamentação legal, destacando a Constituição Federal de 1988, que reconhece o meio ambiente como um bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida. Ah, eu esqueci de falar, inclusive. Eu coloquei como tema desse suposto artigo científico que eu vou escrever, vou montar com vocês hoje, a tutela jurisdicional dos direitos ambientais. Escolhi esse tema justamente porque estamos com o edital aberto sobre direito ambiental, então, sobre processo ambiental, então, já é, inclusive, uma forma de que vocês possam perceber. Então, o nosso tema, a tutela jurisdicional dos direitos ambientais, normalmente o método vem dessa forma, já observei em diversos artigos, e não significa que está errado, não está, tá correto, tá certo, mas pode ser melhor feito. E com isso o trabalho ganhar muito mais. Justamente por ter feito um mestrado na área de neurociência, eu acabei tendo contato muito grande com a ciência, e por isso observei que algumas informações ou modos de fazer podem ser aproveitados por nós no mundo do direito para transformá-lo ainda mais em uma ciência. E no final vou trazer a parte da petição. Então vamos lá. O que normalmente nós observamos quando falamos em método segue esse parâmetro. O que eu quero propor é o seguinte: nós temos isso daqui, portal periódicos da CAPES. Em poucas palavras, o que é o portal periódico da CAPES? Aqui nós temos uma base de dados enorme, de outras bases de dados, inclusive, onde vamos conseguir ter um acesso muito grande a artigos, livros, publicações de revistas e no mais geral. Então, vamos colocar o nosso tema, a tutela jurisdicional dos direitos ambientais. Então, vejam, aqui eu estou fazendo tudo a título de exemplo, mas quero que observem. Então, colocando esse título, que é o título do nosso trabalho, tivemos o resultado de 35 artigos. Eu vou ler os 35 artigos? Posso ler. Vamos supor que eu tenha tempo. O evento será no ano que vem, março do ano que vem, por exemplo. Tenho tempo suficiente, dá para ler com calma, dá para refletir, sem problema algum. Mas vamos supor que não. Se não me engano, o Marcos deve saber melhor do que eu. O último dia de submissão é dia 20 20 de novembro. outubro, novembro. Então, tenho até 20 de novembro. Mas não tenho tempo de ler os 35. Então, o que que eu vou fazer? Bom, eu vou colocar os filtros. E o que são os filtros? A gente vai exatamente trazer aquilo que a gente quer para a nossa pesquisa. Então, primeiro, tem que estar acesso aberto. Por quê? Porque se ele não for aberto, esses 5 aqui que não são abertos,
e eu for apresentar o artigo científico, eu tenho que apresentar também o comprovante de pagamento desse artigo para demonstrar que eu o acessei de forma legal. Então, vamos lá, botei 30 aberto e eu vou colocar aqui revisado por pares. Eu vou botar assim. O que é o revisado por pares? Significa que o artigo que está aqui, que está dentro desses 13, ele foi selecionado, foi enviado para uma pessoa com expertise naquela área, que deu seu parecer, voltou para a revista encaminhou de volta para o autor fazer a renovação, as considerações, para só depois sair publicado. Então, ele tem, digamos assim, uma fiscalização. E deixa eu ver o que mais. Tá, vamos botar isso daqui. E aí, filtrar. Bom, filtrou, sobraram 10. Bom, 10 já é um número bom que eu posso trabalhar com eles. Inclusive, eu gosto de dizer para os meus alunos que a gente tem o tema, o título, mas que o trabalho começa na montagem do método, que é quando a gente vai começar a selecionar aqueles artigos que estarão na fundamentação e também eu já vou saber aqui quais são os artigos que eu vou utilizar lá no meu referencial bibliográfico. Mas vamos continuar. Então, eu tenho 10 artigos. Eu preciso ler os 10? Novamente. Tenho prazo para isso? Tranquilo. Então, vou ler os 10, todo ele na sua íntegra, marcar e tudo. Ah, não, não tenho tempo para isso também. Eu preciso que sejam menos artigos. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai ler o resumo de cada um desses artigos. E aí tu vai ler os resumos de cada um deles. Vamos supor, eu li esses daqui, eu realmente li o resumo deles. Constatei que dois, esse aqui, o número 5 e esse daqui, o número 8, não são interessantes para o meu trabalho. Não significa que são artigos ruins. Significa que, para o que eu estou pesquisando, eles não se prestam. Por quê? Aqui ele vai falar em Mercosul e no 5 ele vai falar em União Europeia. E eu não estou fazendo estudo comparado. Como eu não estou fazendo estudo comparado, eu posso utilizar isso como um fator de exclusão desses artigos. Então, vamos lá, eu selecionei 8, então, não, 8, porque eu excluí 2. E aí, sim, esses 8, eu vou lê-los completo, eu vou estudar, eu vou preparar o material, eu vou colocar na minha fundamentação, vou utilizá-los no meu referencial bibliográfico e vou fazer tudo aquilo que é necessário para construção, construção do meu trabalho. Então, dessa forma, eu tenho algo mais organizado. Agora, o que que eu estou propondo aqui? Ao invés de montarmos isso, e como eu disse, não está errado, mas é muito simples, eu proponho que façamos isso que eu acabei de falar. E como é que a gente faz isso que eu acabei de falar? Trazendo exatamente para a escrita. Tudo isso que eu falei, eu vou colocar aqui na minha escrita. Então, como é que eu vou colocar? Primeiro, eu vou trazer uma introdução sobre o método e a metodologia utilizada. No caso aqui, eu coloquei a revisão sistemática da literatura, que é uma das formas, mas nós temos várias. Temos a meta-análise, por exemplo, que é mais complexa. Temos diversas outras. E aí, nós vamos fazer uma introdução e vamos passar já para a parte disso tudo que eu falei, que a gente vai escrever aqui. O presente trabalho, Deus por meio de pesquisa bibliográfica, a utilização de descritores, que descritor, no caso, é exatamente esse, deixa eu botar aqui, esse título aqui. Isso é um descritor, tá? Ah, eu tenho mais de um, então você vai dizer mais de um e quais filtros foram aplicados para ele. Então, vamos lá. No caso aqui seria o singular, né? O presente trabalho, Deus por meio de pesquisa bibliográfica com a utilização de descritor e filtros no site periódicos da CAPES. A pesquisa contou com 2 descritores principais. Não, nesse caso era um só, porque o inicial eu ia fazer com 2. Um descritor, sendo ele, e aí coloco o descritor. E aí eu preciso dizer também quais são os softwares que eu estou utilizando. E eu vou explicar isso mais na frente por quê. Os artigos todos foram baixados no formato RIS,
e eu vou explicar também por quê, reunidos no software de gerenciamento gratuito de referências e citações denominado Zotero. Versão, eu tenho que dizer também qual é a versão dos softwares que eu estou utilizando. Porque de uma versão para outra podemos ter alterações. Então vamos lá. O que é o Zotero? Zotero é um programa, é um software de gerenciamento de artigos como um todo, artigos científicos. E ele, o melhor de tudo, ele é completamente gratuito, ele é brasileiro, ele é nosso, ele é nacional, então podem utilizar, podem baixar, que ele, vou até abrir daqui a pouco aqui, que daí vocês vão ver que ele é muito bom para organizar. Inclusive nele, tu consegue já pedir que daqueles artigos que tu selecionaste, que tu baixaste, ele faça o referencial bibliográfico no formato ABNT, formato Chicago, no formato APA, tem vários formatos, só selecionar e ele monta. Então, a gente vai fazer o Zotero versão 6. Após, o programa de computador Excel, Microsoft 365, foi utilizado para criar uma tabela de organização. Esses dados bibliográficos deram origem às figuras, densidades e integrações, entre outros termos, entre os termos, que eu também vou explicar mais na frente, criadas com o software VosVir, versão tal, edição 2020, que, se não me engano, foi feito pela Universidade de Leiden, que na Holanda. Se não me engano, é. Então, eu posso colocar isso também. E aí, aquilo que eu falei, que eu mostrei, olha, deram não sei quantos artigos, vamos fazer. Aqui a gente vai passar. A pesquisa com o descritor resultou inicialmente em 35 artigos científicos, posteriormente foram aplicados os filtros seguintes: acessos abertos, sim, revisado por pares. Desses derivaram 10 artigos científicos, sendo em seguida descartados 2 artigos, pois o presente estudo não pretende realizar análise comparativa entre com outras legislações estrangeiras, totalizando em 8 artigos científicos selecionados. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso colocar exatamente esses artigos no meu trabalho. Colocar aqui o número, o título dele, os autores ou autoras, o tipo de recurso, se ele é um artigo, se ele é uma matéria jornalística, o ano, a coleção onde ele está vinculado e o título do periódico, ou que a gente pode chamar da revista onde aquele artigo foi encontrado. Por que eu faço isso? Para que o pesquisador, um outro pesquisador que pegar meu trabalho, possa fazer esse mesmo caminho, encontrar os mesmos resultados e aí fazer as suas análises. E aí eu vou colocar um por um, lembrar sempre de colocar tabela, X, né? Porque pode ser 1, 2, 3, 5, e a legenda. E aí, o que isso vai me gerar? Beleza, o método, metodologia, método já está tudo construído. Primeiro de tudo, ficar mais organizado e mais completo que simplesmente colocar que houve uma consulta bibliográfica. Porque consulta bibliográfica é quase um óbvio que houve. Como o professor Wendel falou, eu posso ter uma pesquisa de campo. Então, aí, tu vai colocar no teu método que houve pesquisa de campo, que na pesquisa de campo foram entrevistadas 30 pessoas, com as perguntas tais, 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 tais e tais, se eram perguntas abertas, se eram perguntas de sim ou não, se eram perguntas com A, B, C, D, E. Tudo isso tu tem que demonstrar, tu tem que falar nesse método, que é exatamente como é que foi feito. E aí, cadê? É no outro. E aí, após escrever tudo isso, que já deixa o trabalho mais interessante, essa tabela também. Inclusive, se eu quiser consultar um desses trabalhos, eu posso consultar. Normalmente também a gente tenta fazer dessa forma, aqui numa posição, e deita a página justamente para que ela caiba e fique bem organizada. E depois volta para o normal. Eu vou entrar numa parte chamada resultados e discussão, ou então eu posso separar resultados, discussão. E aqui eu tentei pegar esses artigos, mas não deu, não consegui fazer o que eu pretendia, então peguei de um outro trabalho que eu fiz,
que envolvia muito a parte da neurociência cognitiva, sobre mentira, sobre cognição e coisas do gênero. E aí, o que que acontece? Sempre coloco uma pequena introdução para dizer ali na frente aquilo que tu vais trabalhar aqui. Então, aqui, em resultados, no caso, eu coloquei resultados e discussão, então já vou trazer uma coisa só, mas pode ser dividido sem problema. Eu vou dizer, com base nesses artigos aqui que foram lidos, o que que eu encontrei. Então, o mapa de network, eu vou mostrar esses mapas que foram feitos no VoxView, ilustram os níveis de relacionamento entre os termos identificados, a proximidade entre termos, entre os termos indica uma maior interação entre eles, as linhas representam as conexões entre um termo e outro, vocês vão entender isso quando eu mostrar. Coloquei quem foi que idealizou esse projeto, esse programa e software, a pesquisa bibliográfica dos estudos relacionados com a tutela jurisdicional dos direitos ambientais resultou na figura X, e aí, onde tem aqui VoxVia, estaria a figura X, que representa maiores densidades das palavras, e aí aqui, como eu disse, são de um outro trabalho que eu fiz, eu não consegui tempo para trazer desse daqui, gerando 3 regiões, também vocês vão entender daqui a pouco. E a figura Y, que considerou o espaço de tempo de tanto a tanto, a figura 17b, com esses descritores, foram os que mais apareceram. E aí, exatamente isso daqui que eu estou falando. Esse é o VoxVia. Lembra quando eu falei que aí baixamos os artigos no formato RIS? É porque ele precisa, para baixar, que o formato seja ou RIS, ou EndNote, ou RedWorks. E aí eu consigo fazer exatamente esse aqui, RIS. Nesse caso, botar menos. Ah, pode ser. É só uma demonstração. Tá. Aqui, no caso, ele está mostrando as palavras. Se eu quero, quais são as palavras, a quantidade de vezes que elas apareceram, se eu quero tirar alguma, porque não tem relevância, por exemplo, ou se eu vou manter todos. No caso aqui, eu vou só manter todos. Deixa eu... Sim, quero que mostrem todas elas. Pronto. Então, vejam, aquilo que eu estava dizendo de que as palavras apareceram aqui, cadê? Que apresentam maior densidade nas palavras, o tempo, tudo isso, eu encontro exatamente aqui. Eu tenho o Network Vision, onde eu vou verificar a integração entre as palavras, então eu vejo que a palavra roupas tem muita relação com esses termos ou essas palavras, com esses termos também. Behavior, comportamento, tem uma grande relação com esses. Então, tudo isso eu posso sair escrevendo nessa parte de resultados. Quais são as que apareceram mais? Lógico, quem está com uma cor mais forte, por exemplo, aqui, nós vemos que todas essas têm uma integração muito forte entre elas. Vamos supor que elas são termos extremamente importantes para o meu trabalho, que não tem relação, por exemplo, com o termo principal desse trabalho aqui, psychology. Então, eu vou observar que ele não tem uma relação direta, ele passa por ciência, passa por outros. Aqui eu posso observar aquilo que eu falei sobre o tempo. Então, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer que em 2014, esses aspectos aqui eram mais fortes. Com o passar do tempo, esses outros aspectos ganharam mais impacto. No meio tempo, eu posso dizer quais foram, quais desapareceram, quais apareceram, a partir de quando. E na densidade, que é onde eu falo aqui sobre que apresenta maior densidade nas palavras, tais, gerando 3 regiões. Nesse caso aqui, eu vou ter essas regiões e a interação delas, sendo que quanto mais intensa, significa que mais forte aquela palavra é. Então, vamos supor, behavior aqui está muito fraca. Eu posso dizer que ela não teve tanta relevância, mas já as outras, sim, elas tiveram maior relevância. Psychology é a principal, e ela já se encontra também muito, muito longe
desses descritores. Então, dessa forma, e aí isso daí viria justamente aqui, que eu posso pegar esses gráficos, posso pegar os 3, posso pegar 2, posso pegar apenas um deles e colocar aqui no meu trabalho. E aí eu vou fazer justamente a parte da discussão. A primeira região, que é composta por tais descritores, teve forte relação entre si, distanciando-se do termo tal, porque nessa fase eu vou falar dos resultados. Aqui eu falei do método. Olha, o método que foi utilizado foi esse. Tá, peguei aqui, tutela ambiental e audiência judicial, pressupostos democráticos via contraditório. Tá, aí vai me dar um resultado e eu preciso dizer quais foram os elementos que mais apareceram nesses artigos. Teve alguma relação muito grande? Não teve? Esses artigos estavam desde o início começaram a ter maior presença a partir do ano 2000, por exemplo. Então, tudo isso eu vou dizer, para depois chegar lá na parte final, que se chama conclusão e concluir. É por isso que nós precisamos ter o método e ter o resultado. Se tiver a discussão, melhor, mas pode colocar junto, resultado de discussão. Não é o recomendado. O recomendado é que a gente faça eles separados. Então, para fechar, também porque nós queremos abrir para opiniões, comentários, então a figura Y demonstra que o termo emotions foi o principal elo entre os estudos de cognição humana, com os próprios termos. A detecção da mentira apareceu concomitantemente com os termos tais, tais e tais nos últimos anos e também demonstrou ser um termo central e conectou-se com as expressões. E aí foi construído. No caso aqui, nós substituiríamos esses termos pelos termos encontrados nesses artigos. E aí poderíamos colocar. E aí, deixar a parte final, que é o seguinte. Tá, tudo bem, entendi. Isso aqui fica para o artigo científico. Só que já tem 5 páginas, com os gráficos ficaríamos 6 páginas, 7 páginas, ficou bonito. Mas e se eu quiser fazer isso daqui para... Eu não sou mais acadêmico, eu não escrevo artigo científico, eu sou advogado. Como é que eu vou trabalhar com isso na advocacia? Primeiro de tudo, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar, ao invés de periódicos da CAPES, eu posso primeiro até começar pelo periódicos da CAPES para entender do assunto, vai que se eu tiver alguma dúvida, vamos supor, eu não tenho muito conhecimento de direito do trabalho. Então, posso vir aqui para sondar, estudar o que tem sido pesquisado de direito do trabalho. Mas o que eu vou fazer ao invés disso? Eu vou vir, por exemplo, aqui no site do Tribunal de Justiça. Aqui eu estou como exemplo, Tribunal de Justiça da Paraíba. Vem jurisprudência, vamos ver jurisprudência do PJE. E aí, aqui é como se fosse meu periódico da CAPES. Aqui eu posso dizer que é o meu descritor. Aqui são os meus filtros. E aqui eu vou pesquisar, que vai me dar uma quantidade de decisões. Dessas decisões, o que eu posso fazer? Eu vou filtrando até chegar uma quantidade boa que eu considero, vou estudar essas decisões e aí, enquanto advogado, eu posso traçar meus planos estratégicos como advogado, sabe, olha, quais são os elementos que mais influenciaram, que mais apareceram nas decisões, quais são os elementos mais considerados pelos magistrados e fazer minha petição com base nisso, como também eu posso criar um quadro para me organizar no momento de uma sustentação oral, por exemplo, de uma audiência, e aí chegar lá já mais preparado, sabendo exatamente os principais tópicos que são utilizados pelos magistrados, no caso aqui da Paraíba, mas eu posso usar TRF, eu posso usar STJ, STF, e montar minha petição. Agora, eu vou colocar na minha petição método, aí eu já não recomendo. Por quê? Nós estamos no processo de enxugar as peças e as decisões judiciais ao máximo, tanto que tem um projeto que é Sentença 10, Petição 10, do STJ, que quer restringir que as petições e as decisões não ultrapassem 10 páginas. Então, neste caso,
Eu posso colocar, se eu quiser colocar o método para demonstrar a seriedade do trabalho, posso colocar isso como um anexo. Mas na peça, você não precisa colocar, você vai apenas utilizar aquilo como um material de estudo e preparo para a sua causa, para a sua petição de petição inicial, para a sua contestação, para o seu recurso, para a sua sustentação oral. Você pode jogar no VoxView, acho que não dá, porque ele não tem como baixar no modo RIS. Mas você pode fazer uma análise dos elementos que mais apareceram para preparar a sua fala. E aí está em sintonia com aquele que vai julgar. Tá bom? 18h51. Se alguém quiser falar, devolvo a palavra para o professor Marcos. Se alguém quiser falar, algum comentário, eu e o professor Wendel estamos aqui disponíveis. Eu acho que o professor Marcos precisou sair alguma coisa, ou tá resolvendo algo. Alguém tem algum comentário, quer expor algo, uma pergunta? Professor Rodrigo, Tiago, Wendel, Gerson, que estão aqui, outro Tiago, Eminane, Ana Cecília, Ana Maria, Joyce, Tássia. Olha só, hoje nós tivemos aqui a exposição de um assunto muito importante de extrema qualidade. E eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês. O professor Rodrigo não fez o mestrado dele no direito, né? O mestrado dele é em outra área diferente do direito. Eu também não fiz o meu doutorado em direito, eu fiz o meu mestrado em direito, não fiz doutorado em direito. E eu quero confessar uma coisa para vocês: nós do direito estamos muito ruim na metodologia e no método, viu? A gente no direito não tem muitas vezes essa abordagem que outras ciências mais duras têm e possuem. Então, eu confesso para vocês que foi desafiador meu doutorado em meio ambiente, porque lá tem biólogo, tem biomédico, tem médico, tem engenheiros que utilizam um critério metodológico muito mais apurado, mais robusto que nós do direito, né? Então, vocês viram aqui uma aula prática aqui de ferramentas que usualmente nós não utilizamos no direito. Eu não sei se o Tiago lá na... Você estuda na USP, Tiago? Isso. Boa Eu não noite, sei. gente. Desculpa Boa aí o noite. atraso, hoje foi o O trânsito. Tiago é doutorando da USP. Eu não sei se lá no programa da USP utiliza uma metodologia que utiliza essas ferramentas. Sim, a gente tem, né, disciplinas também nesse sentido, mas, por exemplo, a minha pesquisa mesmo é uma pesquisa de campo, né, porque eu faço entrevista. Então, eu Foi submeteu ao Conselho de Ética e Pesquisa. de ética e tudo, né? É. Mas a minha bagagem também, eu confesso aqui ao professor Rodrigo, que veio do mestrado, né? Porque o meu mestrado é em educação. Ah, legal. Então, e eu tive, assim, aula de metodologia com o papa da metodologia, né? Que é o Antônio Carlos Gil. Ele foi meu professor de metodologia. Sensacional. Ontem mesmo citei ele. Então, a minha bagagem que eu tenho, né? Nossa. E assim, a sua aula, professor Endel, eu peguei já no final, mas do professor Rodrigo eu consegui acompanhar toda, foi assim, espetacular. Eu até sugiro aqui ao professor Marcos que a gente possa organizar uma outra, um outro espaço como esse, mas aí com mais tempo, e assim, convocar mesmo Sim. os bolsistas e os voluntários, assim, tem que ser uma convocação, porque Sim. isso aqui é uma aula fundamental para escrever os artigos. E quanto mais agora, né, com a mudança que nós vamos ter a partir do ano que vem em relação aos quales, né, que não vão mais existir, das revistas, isso vai ter um impacto total no nosso grupo de pesquisa, porque agora, para conseguir, em tese, né, a publicação num Qualis A1, seria aí um periódico de referência, a gente vai ter que ralar
muito, mas muito mesmo, para chegar nesse ponto. E se não tiver essa estrutura que o professor Rodrigo muito bem e didaticamente colocou aqui para a gente, vai se tornar muito mais difícil. Verdade, 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 Tiago. Excelente contribuição, Tiago. Excelente contribuição. Então, vamos ver se a gente começa uma jornada de Sim, metodologia. Você mesmo, Tiago, compartilhar sim, com a gente os ensinamentos desse mestre. Ontem eu citei ele, o professor Gil aqui. sim. Então, compartilhar com a gente, porque nós, no direito, cara, o direito, ele tem, eu acho que esse gap. E não é assim, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, não. Eu tenho percebido, porque eu faço bancas no Brasil, né? Sim, Então, eu tenho percebido que nós do direito aí estamos muito rasos sim, para cima. a metodologia ela tem que ser assim muito aprofundada, porque senão o artigo ele não vai para frente, né? Em outras palavras, é isso. Dando um exemplo do artigo, mas se aplica a qualquer pesquisa que a gente tenha que desenvolver aí, né? E claro que cada método vai ter ali, né, a sua linha, né? Um vai puxar mais para um lado, para o outro. O importante é você ter o método, né? Ou seja, como que você investigou aquele fato social, né? Então, como que você chegou àquela conclusão? Qual foi o caminho científico percorrido pelo pesquisador para chegar na conclusão daquela ideia, né? É o que eu sempre falo, às vezes, até para os alunos, quando eles vêm procurar, professor, eu quero fazer tal tema de TCC, um exemplo, né? Mas aí ele já vem assim, mas esse tema está batido. Eu falo, gente, não existe tema batido, né? Verdade. O que existe é você saber pesquisar e trazer ali a sua contribuição, mas tema batido, e aliás, né, nunca a gente vai conseguir, né, esgotar qualquer tema. Porque a ciência é isso, né? A gente vai lá, pega um pedacinho do fato social e vai se aprofundando nele, e assim sucessivamente. Sensacional. Sim. Obrigado, Tiago, pela grande contribuição. Olha, pessoal, os alunos já estão preparando já para ir para a aula, né? Os professores também. Mas aqui eu quero agradecer muito o professor Rodrigo, o professor Wendel, aqui pela aula de saber, de conhecimento que compartilharam com todos nós hoje, pela generosidade de compartilhar isso e dizer que nós estamos engajados aí no projeto de pesquisa, né, para implantar essa cultura. Falta nas faculdades essa cultura da pesquisa científica e que nós possamos ser esses guardiões dessa temática tão importante para o desenvolvimento do conhecimento, né? E que nós estamos bastante aquém daquilo que nós deveríamos estar, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, professor Rodrigo, professor Wendel? Considerações finais? Eu só gostaria de agradecer pela oportunidade. É um momento muito especial, porque, sem dúvida, é um evento muito relevante para que a gente consiga dialogar sobre essas questões da pesquisa científica, do conhecimento jurídico. Então, assim, parabéns pelo evento. Muito obrigado mesmo pelo convite e conte conosco sempre, tá certo? Estou à disposição. Eu acho que nós temos que contribuir, incentivar e realizar boas práticas para com o conhecimento jurídico. Então, conte comigo sempre. Obrigado, professor. Professor Rodrigo? Eu também quero agradecer demais, agradeço as palavras do doutorando Tiago, muito obrigado. Professor Wendel é um grande amigo, já de algum tempo, está comigo na missão aqui de transformarmos a Unopar também em campo de pesquisa, estamos trabalhando com os alunos com essa finalidade, e também, sempre, podem contar conosco, nós gostamos muito de ciência, eu até queria comentar que eu acho que nós do direito ficamos muito tempo presos nos conceitos e esquecemos a parte científica, a metodologia. Mas eventos como esse tendem a se espalhar para a gente conseguir crescer cientificamente. E agradeço demais a oportunidade que é falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é método, metodologia, pesquisa. Muito obrigado, então, professor Rodrigo, professor Wendel. Obrigado a todos presentes. Parabéns aí pelo engajamento. E daqui a pouco, essa gravação desse evento vai estar no YouTube, no nosso canal, lá do nosso grupo de pesquisa. E vamos que vamos. Um forte abraço para todos. Fiquem bem e sejam felizes.
Um abraço, pessoal.